Então, pessoal, bem-vindos à terceira, acho que é a terceira aula do módulo 3 de Noções Básicas sobre Inteligência Artificial. As leituras básicas para essa aula são... A leitura é o segundo capítulo do livro de Tom Towley, né? Introdução à Inteligência Artificial. Porém, eu devo alertar que eu acho os capítulos um pouco superficial, né? E que na aula eu vou ir além desse capítulo, né? Explorando alguns exemplos concretos de Big Data e implicações mais profundas, e parte dessa informação extra que eu utilizei é o conteúdo do verbete Scientific Research and Big Data, da Enciclopédia Stanford de Filosofia, né? Então, vocês podem ir lá dar uma lida. Então, como já deu spoiler, né? O terceiro ingrediente fundamental para a explosão atual da IA, né? A explosão da IA nas últimas décadas é o Big Data. Uma expressão que a gente ouve cada vez mais, né? Nós vivemos numa época marcada por um crescimento sem precedentes na geração de dados, né? Tanto em volume, quanto em variedade, quanto em velocidade de criação. Segundo o relatório Data Never Sleeps, né? Dado Nunca Dorme 10.0, né? Tem uma 10ª edição desse relatório aqui de 2022. Esse relatório é da empresa Domo Inc. Corporation, né? Que trabalha com software em nuvem. Então, a quantidade de dados gerados e consumidos a cada minuto na internet atingiu níveis impressionantes, né? Então, a gente tem quantidade de dado gerado e consumido a cada minuto. Então, por exemplo, no Google você tem 5,9 milhões, M que é de milhões, K é de mil, milhões de buscas a cada minuto. Vamos pegar aqui e-mail. As pessoas mandam 231,4 milhões de e-mails por minuto. As pessoas compartilham 66 mil fotos por minuto no Instagram e assistem a 167 milhões de vídeos no TikTok. O YouTube, por sua vez, você tem 500 horas de vídeo que as pessoas mandam, né? Não é que as pessoas assistem. 500 novas horas de vídeo por minuto. Enquanto o WhatsApp movimenta 69 milhões de mensagens por minuto. A Amazon vende 6 mil pacotes por minuto. E as pessoas gastam 443 mil dólares por minuto na Amazon. E a Vimeo, né? Vimeo é tipo um PayPal lá dos Estados Unidos. Movimenta cerca de 440 mil dólares também por minuto, né? 437,6 mil dólares. Isso comparado a 2013 é um salto muito grande, né? Em 2013, o YouTube registrava 100 mil horas de vídeo novas por minuto, né? 5 vezes menos que em 2022. Agora, 2025 deve estar mais ainda. As buscas no Google eram de 2,4 milhões, né? E essas buscas mais que dobraram em uma década. E o WhatsApp, que nem existia direito em 2023, e o TikTok, que nem existia mesmo, hoje em dia dominam parte significativa do tráfego digital. Nós chamamos esse fenômeno de dataficação, a transformação progressiva da vida social em dados. Esses dados vêm de diferentes fontes, né? De humanos, né? Nossas postagens, nossos vídeos, imagens, comentários, que estão sendo monitorados e registrados com eficiência crescente, gerando o que a gente chama de nossa pegada digital, né? Digital footprint. Mas também por máquinas, né? Sensores, câmeras de segurança, aplicativos, sistemas automatizados também coletam e armazenam quase tudo que nós fazemos. Então, em 2013, o volume de dados digitais era de 4,4 zettabytes. Ou seja, um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. Então, um terabyte é 1000 gigabytes.
Imagina, um zettabyte. Em 2025, a quantidade saiu, né, de 4 zettabytes por ano, né, em 2013 para 181 zettabytes. Né? Quantas vezes isso é mais? Né? 10, não, 10 dá 40, né? 20 dá 80, 30, muitas vezes mais, né? De 4 para 181. Então, essa explosão de dados impulsionou o desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Então, esses dados não são gerados necessariamente por inteligências artificiais. Porém, a quantidade de dados é importante para o treinamento da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a inteligência artificial é importante para processar essa quantidade de dados. A gente vai ver esses pontos hoje, né? Então, esse acúmulo de dados essa nova matéria-prima do conhecimento tornou-se um verdadeiro tesouro para cientistas, empresas e governos. Embora os dados brutos geralmente não sejam produzidos por IA, a forma como processamos, analisamos e extraímos os conhecimentos desses dados brutos depende, em grande parte, de técnicas de IA. Além disso, a existência de quantidade massivas de dados facilita o treinamento de modelos de IA. Por exemplo, a quantidade enorme de textos diversificados disponíveis na internet permite que esses modelos aprendam padrões linguísticos complexos. Então, com ferramentas cada vez mais sofisticadas, é possível identificar padrões, prever comportamentos, tomar decisões com base em evidências que antes seriam invisíveis ao olhar humano. Dois exemplos, né? Primeiro exemplo bastante clássico, né? Quando eu fiz IA lá em 2013, o professor deu esse exemplo, que é do Target, né? Target é tipo uma loja de departamento, entre um supermercado e uma loja de roupa. Tá? Então, o Target usou e usa ainda seu banco de dados para identificar padrões de consumo. Né? Ela quer mandar o merchandising, né? Na época você tinha até de papel, mandava na sua caixa de correio, mas vai te mandar e-mail, etc., mandar vídeo para o YouTube para aquelas pessoas específicas. Então ela quer identificar padrões de consumo com alta precisão, como, por exemplo, a gravidez de uma cliente. Tá? Então, se você é uma cliente que você percebe que ela está grávida, você vai mandar para ela propaganda de fralda, propaganda de leite em pó, vitaminado, sei lá o que a pessoa grávida quer comprar. E aí, com base em compras aparentemente triviais, né, como, por exemplo, loções sem perfume, o sistema previa até a data do parto. Qual é o problema? Num caso específico, se começou a mandar ofertas personalizadas para a casa de um adolescente antes que a família soubesse que ela estava grávida, ela estava escondendo dos pais. Chegou lá com oferta de fralda, etc. E o pai descobriu que a filha estava grávida através do target, não da filha. Então o algoritmo acertou, mas levantou questões sérias sobre privacidade e ética. Outro exemplo interessante é o que está no livro, que depois virou filme, Moneyball, o homem que mudou o jogo. O livro e no filme conta a história real do time Oakland A's, que é um time de beisebol da cidade de Oakland, perto de São Francisco, que revolucionou o recrutamento de jogadores ao abandonar as técnicas tradicionais, de botar scouts para ficar assistindo jogos. Eles pegaram um monte de planilha com vários dados dos jogadores, colocaram no sistema de IA para selecionar aqueles jogadores que tinham bons números, mas que não eram bem valorizados, e pagar barato por eles. E se conseguiu formar um time competitivo, que quase ganhou lá a Liga Nacional, Não lembro mais do filme, mas foi também algo importante, porque desafiou essa ideia tradicional do esporte, que é o cara que entende, o scout. Então esses casos mostram o enorme potencial e os desafios do Big Data. Suas aplicações vão do marketing à medicina, do esporte à política, revelando oportunidades, mas também exigindo um certo tipo de reflexão crítica sobre seus limites, riscos e implicações éticas. Vocês estão nesse curso aqui por causa disso, podemos dizer. Para compreender o fenômeno do Big Data, é essencial compreender alguns conceitos fundamentais sobre dados, que são a matéria-prima do Big Data. Vamos começar pelo começo. Um bit, a forma curta de binary digit. O dígito binário é a menor unidade de informação que um computador pode processar. É a menor unidade de informação, ponto. Nele é como se fosse um átomo de informação que você tem duas possibilidades, 0 ou 1. Então, um bit
é mais comumente utilizado atualmente para medida de tráfego de dados, né? Ou seja, sua internet é 500 megabits, que nunca é, mas é o que eles te prometem quando te vende. Então, quando a gente fala 500 Mbps, né, megabits por segundo, estamos falando de 500 megabits por segundo, ou seja, 500 milhões de bits, né, porque não é um kbit, kbit é 1000, megabit é milhões, 500 milhões de bits transmitidos a cada segundo. Por outro lado, quando a gente fala de armazenamento de dados, né, que está aí no seu HD, hoje em dia é SSD ou no seu limite do seu Google Fotos, esse tipo de coisa, a gente geralmente usa byte, 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 que é o conjunto de 8 bits, né? 8 bits formam um byte. A partir daí, a escala vai aumentando exponencialmente. Você tem kilobytes, 1 kilobyte. Ali tá 1000, né? Mas na verdade é 1024, tá? Porque a questão aqui é de potência de 2. É 2, 4, 8, 16, 64, 1024. Então 1 kilobyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kilobytes. 1 gigabyte é 1024 megabytes. 1 terabyte é 1024 gigabytes. E aí vai até os famigerados zettabytes, né, que foi lá que eu falei do tráfego, né? 1 zettabyte equivale a 36 mil anos de vídeo HD. Então é uma coisa bem grande, né? E a gente consome por ano, a gente move por ano na internet 181 zettabytes, né? Multiplica 181 por esse número aqui para ver quantos anos de vídeo HD a gente está transmitindo. E depois do etabyte é que os caras já inventaram o iotabyte. Daqui a pouco vai ter que inventar outro, porque toda hora aumenta, né? E outro ponto é o seguinte, esse aqui é o básico do básico. Outro ponto importante é que os dados se apresentam de maneiras diferentes. Tá? Aqui eu fiz outra tabela. Aqui eu não achei muitas figuras legais, eu fiz essas tabelas aqui. Você tem uma divisão muito importante, e vai ser importante depois quando a gente for falar, não propriamente de aprendizado, mas quando a gente for falar de deep learning vai ser importante. Essa distinção entre dados estruturados e dados não estruturados. Então, os dados estruturados é qualquer tipo de informação organizada em um formato fixo e previsível, geralmente em linhas e colunas, como planilhas, banco de dados, etc. Então, esse tipo de dados segue um esquema rígido, no qual cada campo tem um tipo definido. Lembra quando a gente for falar, matriz de inteiros, né? Agora a gente sabe, mesmo que a gente faça um tipo de dado customizado, né? Ainda assim a gente vai dizer, isso aqui, esse dado, ele carrega um inteiro, uma string que quer dizer tal coisa, um real, etc. Então isso aí são dados estruturados, tá? Eles têm tipo definidos. Ele é inteiro, ele é real, ele é booleano, ou outro tipo que a gente definiu em termos desses primeiros, né? Então, assim como um código bem escrito, onde definimos tipos primitivos, né, int, float, char, ou tipos construídos com registros, listas, objetos, os dados estruturados seguem uma estrutura fixa e tipada. Por exemplo, uma tabela de funcionários pode ser vista como um vetor de registro, em que cada registro tem uma string, que é um nome, uma idade, que é um inteiro, um salário, que é um real. Um sistema de vendas, né, pode se assemelhar a uma coleção de objetos com atributos definidos como produto, quantidade, preço, né? São dados estruturados. Cadastro de cliente, você tem nome, CPF, endereço, você tem tudo no seu lugar certinho. Tá? Então o sistema ele sabe que eu vou olhar na terceira coluna, vai ter o CPF. Isso é um dado estruturado. Geralmente dados estruturados são fáceis de analisar. Ocupam menos espaço, né? Você já vê a diferença entre, sei lá, um MIDI, ninguém sabe mais o que é MIDI, né? Uma música MIDI, que é tipo uma coisa, é um dado que o computador toca, e um MP3. A MP3 é uma música real, né? Então, um vetor, no caso do Corel, e um PNG. O vetor é muito menor, porque é um dado estruturado, o outro é um dado não estruturado. Então, eles são menores, são mais fáceis de analisar, são um tipo de... É mais intuitivo de manipular para o computador, vamos dizer assim, né? Tanto para máquina quanto para programadores.
Mas, ironicamente, os dados estruturados representam uma pequeníssima fração do universo de dados disponíveis. Estima-se que entre 10% e 20% dos dados que a gente compartilha são estruturados. E aí você tem a grande maioria dos dados que a gente compartilha são dados não estruturados, ou seja, informações sem um formato definido. Então, eles não se encaixam bem em tabelas, em bancos de dados relacionais, esse tipo de coisa. E aí exigem técnicas específicas para serem interpretados, como processamento de linguagem natural, visão computacional, outras formas de inteligência artificial, para eles poderem ser interpretados e utilizados. Exemplos clássicos de dados não estruturados: textos livres, textos de linguagem natural, como e-mails, posts em redes sociais, artigos, imagens e vídeos, áudios, gravação de voz, PDFs, etc. São dados difíceis de organizar, exigem pré-processamento e, frequentemente, o uso de inteligência artificial para analisar padrões. Por exemplo, imagina aquela foto que eu falei, né? A foto em tons de cinza com 500 pixels, né? A princípio, parece que a gente tem uma representação aqui estruturada, né? Uma matriz de inteiros, né? Onde cada célula contém o valor do brilho daquele pixel. Ainda assim, esses dados não são estruturados semanticamente, né? Pois o conteúdo da imagem... eu sei que cada pixel aqui tem determinado valor, mas sim, é um gato, é um cachorro, é um ser humano, é um homem, é uma mulher. Isso não está nos dados, não está estruturado, né? Isso é algo que você precisa interpretar. Então, isso aí é o dado não estruturado. Tá? Outro exemplo, um texto em linguagem natural é codificado como caractere. Beleza, mas saber que as páginas de um livro contêm caracteres não ajuda a compreender qual é a história do livro. O que está sendo contado ali, né? Então, o conteúdo ali não está estruturado. Você não sabe o que está contado ali. Simplesmente porque você sabe que ali são caracteres. É diferente de você ter uma coluna que tem um número e você diz que aquele número é um CPF. Então, eu consigo só pegar naquela coluna, pegar o CPF. Mas eu não consigo, se eu pegar o livro, não consigo... Vamos pegar aqui o livro e não tem uma fórmula para eu chegar, sei lá, no ápice da história. Eu vou ter que ler. Vou ter que interpretar, né? Então, compare isso, por exemplo, com a string, aquela string estruturada que a gente fez, né? Que era f, abstring, aí tinha 5 vezes com, né? Em que com era a variável, igual a 5 vezes com, em que isso aí também estava dentro das chaves, né? Então, aqui onde tem 5 vezes com, o computador sabe, aqui tem um número. Eu entendo essa parte, né? Agora, a parte que tem parabéns, etc., o computador, a princípio, não entende. Então, aqui a gente está no caminho de um dado mais estruturado, apesar de que ele não é totalmente estruturado, que tem partes estruturadas e partes não estruturadas. Então, esse tipo de dado representa a maior parte da informação gerada atualmente, entre 75% e 80%. E é um dos grandes motores e desafios da IA contemporânea. E aí você pode... Aí também você pode falar de dados semi-estruturados, que é qualquer tipo de informação que não está organizada numa estrutura rígida, mas possui elementos que indicam uma organização interna, como tags, metadados, né? Então, por exemplo, metadados são dados sobre os dados, né? Um arquivo de música, por exemplo, pode ter metadados como artista, a duração da faixa, o tamanho do arquivo. Então, essa parte é estruturada, a música em si não é. Então, a gente pode falar que isso é um tipo de dado semi-estruturados. O exemplo mais comum de dados semi-estruturados é o JSON e o XML, né? Que são usados para API de transferência de dados na web. Por exemplo, e-mails também. E-mails têm campos, né? Remetente, assunto. Então, você tem alguma estrutura aí, mas não muita. Posts em redes sociais, você tem uma hashtag, uma marcação, essa parte estruturada, outra parte não é. Né? Então, apesar de não serem tão fáceis de lidar quanto os dados estruturados, os dados semi-estruturados vêm com algumas pistas de organização. Vamos ver aqui um trecho de um código de JSON, né? JavaScript Object Notation, usado principalmente para armazenar e trocar dados entre sistemas. Então, isso aqui é semi-estruturado. Por quê? Porque embora você tenha uma organização hierárquica,
mais ou menos clara, você tem chaves, valores, listas. Não existe um esquema rígido pré-definido, como acontece com bancos de dados relacionados, por exemplo, que são estruturados. Aqui, por exemplo, se você pode adicionar campos, você pode mudar o que está aqui, a idade, botar outro nome, não vai fazer diferença, entendeu? Apenas eu sei que tem uma relação entre esse número e esse string aqui. Mas o computador não entende o que é idade, o que é e-mail, entendeu? Então, apesar desses dados aqui, esses dados terem diferentes níveis, terem hierarquia, né? Tem o usuário. Aí dentro, esse aqui é o primeiro nível, que tá a primeira chave. Aí esse aqui está dentro do usuário, isso aqui já está, os posts já estão em outro, já é o segundo nível de hierarquia e tal. Você tem algum tipo de hierarquia, né? Mas você tem algum tipo de sintaxe, né? Por exemplo, e-mail aqui descreve essa string aqui. Mas não existe um dicionário global, não existe, certo? Eu poderia trocar o nome e-mail por outro nome e ia dar no mesmo. Ia ter a mesma semi-estrutura, vamos dizer assim. Poder botar correio eletrônico. Ia ter a mesma semi-estrutura. No caso de um programa, a gente viu que a gente tira um ponto e vírgula, o compilador fala, epa, não dá para compilar isso aqui, não entendo. Esses dados aqui também têm entre 5% e 10%, tá? Também são minoria. Dados semi-estruturados e estruturados são minorias, vai entre 10% e 20%, 25% talvez, e os dados não estruturados são a grande maioria, entre 75% e 80%. Então, boa parte dos dados, especialmente não estruturados, não podem ser analisados com métodos tradicionais. Tá? Enquanto um banco de dados estruturado, né, nos dá número de colunas e linhas bem definidos, né, uma imagem de um gato, um parágrafo de um texto, não possui uma estrutura clara que revele automaticamente seu conteúdo. Eu não tenho uma estrutura sintática que eu consiga analisar de um texto para saber se é de terror ou de comédia. Eu preciso de algum jeito analisar a semântica, o conteúdo, né? E essa etapa, extrair significado desses dados, interpretar ou rotular, a gente vai ver o que isso significa, você precisa de técnicas mais sofisticadas como IA, né? Deep Learning, esse tipo de coisa, né? Essa etapa pode ser trabalhosa ou então humanos fazerem, né? Então, a busca por sentido nesses dados deu origem ao novo ecossistema tecnológico, né? Temos coisas como mineração de dados, data mining, Big Data Analytics, ciência de dados, né? Tornaram parte do nosso vocabulário. Que a ideia é assim, a gente tem esse mundaréu de dados não estruturado, a gente tem que fazer alguma coisa com eles, e a gente tem essas técnicas para poder lidar com eles. Uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você ler 10 mil livros que estão disponíveis, né? Não tem humano que aguente. Tá? Então, com a ubiquidade do acesso à internet, né? Dispositivos móveis, etc., vivemos, como eu falei no começo da aula, uma explosão de dados, né? Eu poderia recitar novamente aqueles dados impressionantes sobre a explosão de dados. A cada segundo, o Google processa 40 mil pesquisas, o que totaliza 3,5 bilhões de pesquisas por dia. A cada minuto, o Snapchat compartilha mais de 527 mil fotos. Os usuários do YouTube assistem 4 milhões de vídeos, etc., etc., né? E, novamente, não são apenas humanos que produzem esses dados, né? Como sensores, câmeras de segurança, etc., estão tudo conectado na internet, produzindo esses dados. A gente teve essa explosão de dados. Diante dessa avalanche, surge o conceito de Big Data, né? Uma categoria de tecnologias e práticas criadas para lidar com volumes massivos, velocidades extremas e diversidade de formatos de dados, que escapam abordagens tradicionais de armazenamento, processamento e análise. Então, o ponto assim, do Big Data não é só a quantidade, não é só o volume de dados. Tá? Não só o volume cresceu, mas ele se diversificou. Né? E essa diversidade de dados se torna essencial para decisões estratégicas. Então, a gente precisa de técnicas para armazenagem eficiente, análise inteligente, e também existe questões de privacidade e uso ético dessa informação. Então, em poucos anos, né, saímos de uma internet assim,
pouquíssimos dados, né? Eu lembro quando começou a internet, você baixava uma foto, demorava minutos para baixar a foto. Saiu dessa internet para uma realidade de ser a avalanche de dados, né? E você lidar bem com esses dados pode dar, por exemplo, vantagens competitivas. Mas o que é exatamente Big Data, né? A verdade é que não há uma definição única e consensual de Big Data. O termo já foi descrito de várias maneiras, como, por exemplo, dados grandes demais, rápidos demais e complexos demais para os métodos convencionais, ou como grandes volumes de dados digitais que precisam de ferramentas computacionais para serem analisados, ou como conjuntos heterogêneos originados de fontes variadas com o objetivo de gerar novos conhecimentos, ou algo definido não por suas características, mas por suas possibilidades analíticas que oferece ou é o que pode ser feito com ele. O que essas definições têm em comum é que todas elas concordam que Big Data não é apenas muito dado, tá? Seu valor reside na complexidade, na diversidade de fontes e na possibilidade de descobrir padrões invisíveis ao olho humano por meio da automação. Para dar alguma estrutura a esse conceito mais ou menos vago, surgiu o famoso modelo dos 3 Vs. Volume, variedade e velocidade. Os americanos adoram esse negócio, 3 Vs, 4S, né? Tem um tipo de jogo de videogame que é 4X, Explore, tarará. Então aqui você tem 3 Vs. Volume refere-se à quantidade de dados, que cresce de forma exponencial. Envolve arquivos, não só muitos arquivos, como arquivos maiores, né? Oriundos de diferentes contextos, redes sociais, sensores, transações financeiras, etc. O segundo V é variedade, diz respeito à diversidade de formatos. Dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, imagem com vídeo, né? Vários diferentes tipos de formatos de imagem, formatos de vídeo. Então, essa variedade representa um desafio técnico significativo e o machine learning pode extrair sentido desse caos. E, por fim, tem a velocidade. Trata-se da rapidez com que os dados são gerados e precisam ser processados. Se demorar muito para processar as entradas do Facebook dessa semana, já não serve de mais nada, porque o que vai importar é da semana que vem, né? Então, vivemos num mundo em que o usuário espera a resposta imediata. O fluxo contínuo de dados em tempo real representa uma das maiores barreiras operacionais no uso eficaz da Big Data, né? Então, você lembra lá o quanto a probabilidade, a IA probabilidades, redes neurais se destacam, métodos de Monte Carlo, quando você tem que precisar ter velocidade, etc. Aqui é um dos motivos, né? Então, com o tempo, o pessoal começou a botar outros Vs, né? Além de velocidade, volume e variedade. Tem gente que fala de veracidade, né? Confiabilidade dos dados, valor, o impacto prático dos dados, variabilidade, o fato dos dados mudarem constantemente, visualização, o uso de dados gráficos, né? Para tornar os dados compreensíveis, de gráficos para tornar os dados compreensíveis, né? Então o pessoal fica procurando todas as palavras com Vs para aumentar esse modelo aí dos Vs. Então, novamente, né? Essa lista aqui não é exaustiva, o pessoal vai aumentando com números de Vs, mas eu queria deixar novamente claro que o Big Data não é apenas quantidade de dados, tá? Seu poder está na capacidade de articular diferentes áreas, diferentes tipos de dados, diferentes metodologias e dados heterogêneos para extrair sentido disso. E é justamente aí que entram as técnicas de IA, em especial o aprendizado de máquina e os métodos probabilísticos, e em especial o Deep Learning. Essas ferramentas conseguem lidar com a complexidade, identificar padrões, fazer inferências e até tomar decisões. Um exemplo claro é o reconhecimento de imagens por redes neurais profundas. Já é capaz de superar humanos em tarefas específicas, como diagnóstico por imagem. Então você tem, por exemplo, hoje em dia, como é que chama? Aquele Google Search de imagem, né? Você tem no celular, você clica lá, ele reconhece, acha uma imagem parecida, né? Aqui em casa a gente usa muito para olhar planta, né? Que tipo de planta é essa? Tira a foto da planta, o cara... A IA consegue dizer que tipo de planta é aquela. Então, no contexto do Big Data, a análise de dados se transforma em diferentes níveis de sofisticação. Então,
alguns tipos de análise diferentes você pode fazer com dados, né? Você tem análise descritiva, que busca entender o que está acontecendo, né? É a base da análise de dados, respondendo questões como quais produtos vendem mais, qual é o volume de chamadas no suporte. Análise diagnóstica, tenta explicar por que algo ocorreu, né? Vai além da descrição e utiliza técnicas como mineração de dados, correlações estatísticas, árvore de decisão para identificar causas. Análise preditiva, né? Busca dados históricos para antecipar o que pode acontecer. Baseia-se em modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina, como regressões, e precisam ser alimentados com dados atualizados para manter a precisão. E análise prescritiva, né? Propõe ações ideais a partir dos dados. Aqui o papel da IA é crucial, para considerar múltiplos cenários e otimizar decisões. Você perceba que a brincadeira lá das IAs de jogo não é bem uma brincadeira. Você precisa... aqueles mecanismos de decisão podem ser adaptados para esses tipos de análise prescritiva. Então, explorando aqui um pouco uma aplicação específica do Big Data é seu uso na ciência. A disponibilidade de dados em formatos legíveis por máquina impulsionou o desenvolvimento de procedimentos eficientes para coletar, organizar, visualizar e modelar essas informações em contextos científicos. A partir desse movimento, consolidou-se o campo das ciências de dados, que combina técnicas computacionais, algoritmos, estatísticas e matemáticas para extrair conhecimento de grandes volumes de dados. Um exemplo emblemático é o do CERN, né? O Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Tem aquele acelerador de partículas e tal. Os caras fazem ali vários experimentos e eles geram 1 petabyte por segundo de dados. O equivalente a 1 milhão de gigabytes por segundo. E aí, como é que você analisa? Pode ser dados super importantes, né? Pode ser ali o dado que vai decidir um experimento, uma evidência importante, mas é 1 petabyte por segundo. E aí? Diante desse volume colossal, algoritmos estatísticos de IA são usados para filtrar e analisar previamente os dados, né? Então, não é que a IA vai analisar o dado, mas ela vai analisar e dizer quais são os dados mais promissores, né? E aí cientistas vão analisar. Como nem todas as colisões de partícula, por exemplo, produzem resultados úteis, métodos de aprendizado de máquina têm sido empregados para selecionar os eventos relevantes, que serão investigados, então, com maior profundidade. Mais recentemente, o CERN organizou até uma competição internacional de Machine Learning com o objetivo de distinguir eventos significativos do ruído de fundo, né? Um campeonato. Vamos fazer aqui uma IA melhor para a gente usar, né? Utilizando os dados gerados pelo grande colisor de hadrons, né? Durante a busca pelo bóson de Higgs. No entanto, o uso crescente de redes neurais profundas, a gente vai ver depois o que elas são, e algoritmos de aprendizado de máquina, traz consigo desafios importantes, né? Um desafio que a gente até tocou na aula sobre redes neurais diz respeito à opacidade. Apesar de altamente eficazes na análise de dados complexos, esses sistemas muitas vezes operam sobre verdadeiras caixas pretas, dificultando a compreensão humana sobre como as decisões foram tomadas, né? Isso levanta preocupações legítimas sobre transparência, credibilidade, explicabilidade dos resultados. Em alguns casos, os algoritmos evoluem de tal forma que suas decisões escapam ao entendimento humano, tornando difícil manter a confiança nos processos analíticos. Outra dificuldade é garantir que os padrões identificados tenham significado real, né? O risco de encontrar correlações espúrias, né, como vocês lembram da aula de rede neural, com o gênero da pessoa na foto e a presença de livros na foto. Isso aí pode ser... Você pode ter correlações espúrias sendo geradas ali, apenas pelo tamanho do conjunto de dados. E aí, como é que você consegue ver se você não consegue saber exatamente o que está sendo feito ali, né? Outro obstáculo central é a chamada maldição da dimensionalidade, que ocorre quando o número de variáveis ou dimensões... Aqui, dimensão é um termo matemático, tá? Muitas vezes os matemáticos eles fazem tipo espaços de possibilidades, né? Então, você tem 3... Se eu tenho, por exemplo, um pixel, meu pixel ali da foto preto e branco, tons de cinza, ela é unidimensional, só tem um valor. É só um eixo X. Mas se for uma foto colorida, você tem um valor de R, um valor de G e um valor de B, RGB.
red, né, vermelho, verde e azul. Eu tenho 3 valores, né? Então, para cada pixel eu tenho 3 valores. Então, a gente diz aí que esse pixel tem 3 dimensões, em vez de uma, como é o pixel da foto tons de cinza, né? Então, perceba, uma imagem RGB de 50 vezes 50 pixels, bem pequena, o número de dimensões pode ser de cerca de 7.500, né? Porque cada um desses vezes 3 multiplica de novo. E então é 150, 50 vezes 3, 150. 150 vezes 150, 7.500. Você vê que quantidade de dimensões, né? Quando você tem dados diferentes, você tem mais dimensões do mesmo. Mais dimensões no sentido de mais dados diferentes sobre a mesma coisa, né? Isso aumenta a complexidade de uma maneira muito rápida. E aí você tem aqui uma dificuldade, né? Então, tal fenômeno evidencia a relação complexa entre volume de dados e qualidade de dados. Por um lado, quanto mais dados você tem, é melhor, você consegue treinar melhor suas redes, etc, etc. Mas, a princípio, quanto mais dados você tem, que também tem mais dimensões, tem mais variáveis para lidar, né? E isso pode impactar na própria questão de quais são as pesquisas viáveis. E além disso, você tem problemas como o sobreajuste, overfitting, né? Quando o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, identificando padrões falsos, que não se sustentam em novos dados, que aconteceu com minha rede neural lá. Então, mas você tem técnicas para lidar com isso, né? Técnicas de validação cruzada, métodos de ensemble, que eles devem ser utilizados para mitigar esses riscos e aumentar a robustez dos modelos. Essas limitações se refletem também na crescente preocupação com a reprodutibilidade científica. Com análise baseada em fluxos massivos de dados, né, por redes neurais, torna-se difícil replicar os dados com precisão, especialmente quando cada um tem seu software e você não disponibiliza um software proprietário. Eu não tenho o software do ChatGPT. Como é que eu posso replicar um dado? Isso é um problema. Então, a ciência de dados responsável demanda práticas rigorosas de documentação, controle de versões, compartilhamento aberto de código e dados para garantir a reprodutibilidade da descoberta. Então, eu tenho um artigo publicado que utiliza uma IA, né? Como parte do artigo, quando eu mandei o artigo, eu mandei o código Não mandei o código todo porque era muito grande, já tinha 6.000 linhas, mas eu mandei as partes principais do código. Por quê? Porque se alguém quiser replicar o experimento, você tem um código, ele sabe como foi que eu fiz para fazer igual, para ver se dá o mesmo resultado, ou fazer alguma pequena diferença, etc. Outro aspecto crucial é o impacto de vieses algorítmicos, que podem ser amplificados pelo grande volume de dados mal curados, né? Mal curado aqui no sentido de mal selecionado, né? Então, os dados lá do meu professor estavam mal curados, no sentido de que eles tinham uma correlação entre gênero e presença de livros que não existe na vida real. Então, há casos documentados de discriminação em sistemas de reconhecimento facial que apresentavam taxas de erro significativamente maior para pessoas negras ou asiáticas. Por quê? Porque eles não foram treinados com esses dados. Foram treinados com dados de pessoas brancas. Ou então modelos de crédito que davam empréstimos de forma desigual, etc. Esses exemplos reforçam a necessidade urgente de discutir ética e justiça algorítmica, garantindo que os modelos não apenas funcionem bem, mas também sejam justos, transparentes, auditáveis, né? Por fim, vale destacar esse contraste entre Big Data e Small Data, né? Em alguns contextos, conjuntos menores de dados, só que mais representativos e bem curados, podem gerar insights mais valiosos do que o volume gigantesco de dados muito ruidosos. Áreas como antropologia, ciências sociais qualitativas ou pesquisa de base comunitária frequentemente se beneficiam mais de dados densos, contextualmente ricos e bem selecionados do que abordagens puramente quantitativas em larga escala. Por outro lado, né, às vezes a gente precisa fazer o advogado do diabo, porque a maioria esmagadora das pesquisas nessas áreas são em Small Data. Então, às vezes, umas pesquisas também em Big Data possam ser interessantes. Não que vai tirar o lugar da outra. Não que vai ser melhor, que vai sobrepujar,
né? Mas talvez você tenha uma balança aqui que esteja mais para um lado, que talvez você precise ir mais para um outro, né? O desafio, então, é entender qual a abordagem mais adequada para cada pergunta, né? Por outro lado, não se pode ignorar a eficácia dos métodos de aprendizagem de máquina, que, ao trabalhar com grandes volumes de dados, não anotados, não rotulados, a gente vai ver o que é isso. A gente viu, né? De tipos de aprendizado. Então, dado não rotulado é o dado que você não sabe qual é a resposta, né? Vai descobrir ainda a correlação, você não tem uma correlação prévia. Consegue gerar então, dados não rotulados e não estruturados, são coisas diferentes, tá? A gente vai depois distinguir isso melhor. Então, aprendizados de máquinas, especialmente deep learning, conseguem, a partir desses dados, gerar soluções inteligentes sem a necessidade de uma codificação manual extensa, né? Então, vamos terminar essa aula fazendo algo um pouquinho diferente, né? Vamos assistir juntos um TED Talk, chamado A Era da Fé Cega no Big Data Tem que Acabar, de Cat O'Neill, que é uma matemática e engenheira de dados, e é a autora do livro, né, Armas de Destruição em Massa. Na verdade, essa tradução não é muito boa, mas também não tinha como traduzir, né? Em inglês é Weapons of Math Destruction. Então, ela está fazendo um trocadilho entre mass, de massa, e math, de matemática, né? Então, são armas de destruição matemáticas. Aí, em português, ficou algoritmo de destruição em massa. Não ficou muito bom. Mas vamos ver, eu vou deixar lá no post da nossa aula o link do vídeo no YouTube, do TED Talk, né? E vou abrir um fórum para a gente discutir o vídeo. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Um abraço. Tchau.